Graça e paz, amados. Amém. Estou muito feliz de estar aqui na oportunidade para trazer uma mensagem da palavra de Deus, né? Da Bíblia, das Escrituras. Quero falar aqui sobre crescimento espiritual e também dar um ênfase em oração. Não quero trazer nenhum padrão particular meu, mas o único padrão a qual deve ser seguido, que é o nosso Deus. Ele é o próprio padrão. Que os irmãos possam abrir as Bíblias em Mateus 26, no versículo 56. É um pouquinho longo, nós vamos do 56 ao 75, mas para nós termos uma compreensão melhor. Mateus 26, começando no 56. Acharam? Eu vou falar os números pares e a igreja poderia falar os números ímpares. O que é melhor para vocês, intercalados ou todos juntos? Do 56 a qual? Do 56 ao 75. Vamos intercalados então. Eu vou nos pares e aí cada irmão vai falando os ímpares, tá? Mas tudo isto aconteceu para que se cumprem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. E entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes, os anciãos e todo o conselho buscavam um falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não acharam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Não achavam, mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas. E disseram: Este diz: Eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo no meio de dias. E levando-se o sumo sacerdote, disse-lhes: Não responde coisas algumas ao que esses te depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio, e insistindo o sumo sacerdote, disse: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste, digo a vós, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as outras vestes, dizendo: Blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que tenho ouviste agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo, disseram: É réu de morte. Então cuspiram-lhe do rosto, lhe davam punhaladas, e outros os refugiavam. Dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizeis. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu, e disse aos que ali estavam:
Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com um juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco aproximou-se os que estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe disseram: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Soberano Deus, amado Pai, te agradecemos por tudo, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, que possa, meu Pai, nos usar, Senhor, que possa ungir os nossos lábios, meu Pai, e podemos, meu Pai, dar sabedoria a nós e entendimento também para ouvir, Senhor. Pai, que eu seja conduzido por Ti, tira todo o meu eu, todo o meu inchaço, toda a minha carne, Senhor, e o Senhor possa fazer a obra, Senhor, e levar a mensagem, que possa estar nos corações de todos nós, e podemos sair daqui com a Tua paz. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós chegamos perto da cruz de Cristo, muitos de nós sentimos medo, muitos de nós não conseguimos suportar o sofrimento. E o que acontece? Nós podemos então seguir de longe, nós podemos então fugir e até mesmo negar. No versículo 56, no final, todos os discípulos fugiram. No versículo 58, Pedro o seguia de longe. No versículo 70, Pedro negou diante de todos. A nossa geração, ela é muito fraca quando se fala de sofrimento, quando se fala de dor, comparada aos nossos irmãos da igreja primitiva. Porque os irmãos da igreja primitiva, eles sofreram. A gente até conhece o seu sofrimento através de relatos da história, onde muitos foram torturados e sofreram. Mas nós, aqui no nosso país, não temos esse problema, e nós não sabemos o que é sentir isso na pele. Eles enfrentaram o maior exército que já existiu, que foi o exército romano. Eles sofreram na mão do exército romano. Eles enfrentaram o maior intelecto, que era dos gregos na época, e eles enfrentaram o monopólio dos judeus, a qual Jesus era somente Deus, na verdade, era somente para eles. Mas todas essas dificuldades, sem tecnologia, sem um transporte rápido, sem programas em rádios, sem programas na televisão, sem nada dessas coisas, eles conseguiram levar o Evangelho, a qual até hoje atravessa gerações e gerações. E o porquê disso? Porque Deus o acompanhou, o Espírito Santo os guiou, e a promessa a qual o Senhor tem, que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. O sistema de ensino, o sistema deste mundo teve que se dobrar ao Senhor, porque não existe nada nem maior do que aconteceu, que é a vida de Cristo, que é a vinda do Senhor. E nenhum livro é mais lido do que a Bíblia. O tempo é dividido em 2 partes, como conhecemos, AC, DC, depois de Cristo, antes de Cristo, perdão, e depois de Cristo, como conhecemos na escola. Mas a nossa geração não sabe lidar com o sofrimento, ao ponto de hoje nós temos tantas pessoas afastadas dos caminhos do Senhor. Nós temos muitos irmãos que estão afastados dos caminhos do Senhor, outros que se dizem, mas outros que são realmente, mas infelizmente estão afastados. Muitas das vezes, irmãos, porque eles não conseguiram suportar essa dor, não conseguiram suportar esse sofrimento. De repente depositaram suas fés em pessoas, depositaram suas fés em placas de igreja, em promessas e em sonhos, e acabam se frustrando, porque todas essas coisas podem te frustrar, mas o que o Senhor fez e a graça como nós alcançamos, essa jamais ninguém vai se decepcionar. Acredito, irmão, que essa dor e esse sofrimento, a qual muitos não conseguem, acabam até mesmo trazendo o que nós estamos vendo muito hoje: suicídios,
Vemos muitos suicídios hoje. E você pode ver que o suicídio geralmente é para uma pessoa que não conseguiu suportar aquela dor, não conseguiu suportar aquele sofrimento forte. E também, irmãos, são pessoas às vezes que têm uma doença, a qual é no nosso século, chamada depressão, a qual, irmãos, muitas vezes são vencidos por elas e não suportando essa dor, não suportando esse sofrimento, acabam tirando as suas próprias vidas. Então, quem sofre dessa doença, ela precisa sim de ajuda, precisa de entendimento, precisa separar o que é espiritual e o que é a doença. E quem está em volta dela também tem que ter este amor, tem que ter esta paciência, tem que ter essa longanimidade. Hoje vemos muitas igrejas levando um evangelho sem dor, um evangelho sem sofrimento, aonde você às vezes falar de sofrimento ou causar ou falar sobre o pecado vai tirar membros da igreja. Então muitos não querem isso e isso acaba atrapalhando-se e acabam se enganando a eles mesmos. Aonde, irmão, o pecado não é mais pecado, aonde a traição, o adultério já não é adultério, é somente uma fraqueza. Aonde você ter inimizade com o seu irmão não é nada se o seu coração não te condena, assim eles dizem, mas não é o que a palavra diz, não é o que o Senhor está dizendo. Muitos da nossa geração acreditam e colocam para os seus ouvintes o evangelho da prosperidade. Eles defendem o evangelho da prosperidade, né? Mas, irmãos, vejam bem como esse evangelho da prosperidade, onde você tem que ter tudo, tem coerência com a Bíblia, tem coerência com a história. Como você vai dizer para aqueles que viveram lá atrás, os nossos irmãos da igreja primitiva, que esse evangelho é o verdadeiro? Como ele ia pregar naquele tempo? Dizer para aqueles irmãos: venha para cá que você terá uma cela boa. Não existe. É um evangelho que nunca existiu e que não está dentro da Bíblia. E Paulo nos alertou a isso. Eu queria que um irmão pudesse ler para nós em 1 Timóteo 6:5. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, à parte dos tais. Eu vi muitas vezes na igreja, nesses períodos do caminho do Senhor, eu vi muitas vezes pessoas saindo da igreja, porque de repente a palavra os incomodou. A palavra não que incomodou, a palavra denunciou algo de errado. Tudo bem que hoje vemos muitas pessoas saindo, por quê? Porque sofreram, porque tiveram abuso da palavra, foram enganadas. Não é o caso. Mas eu estou dizendo no caso, quando a palavra chega para você, em certo algo que aquilo vai bater de frente com o que você está fazendo e que está errado, né? E muitos deles abandonam, né? Ou abandonam ou não querem, quando eles acabam conhecendo o Jesus, que ele é o Salvador. Mas quando chega no Senhor, a qual nós temos que entregar as nossas vidas, eles já não querem. E muitos ali, infelizmente, já não caminham com o Senhor. Por que eles não querem a repreensão? Muitas das vezes não entenderam aquele versículo que diz que Deus repreende aquele a quem Ele ama. Como nós repreendemos um filho que vai fazer algo a qual ele vai se machucar e ele vai se destruir, nós o repreendemos. E por que o repreendemos? Porque nós amamos a Ele. E assim como nós fazemos, Deus também nos repreende, porque Ele nos ama. E Ele mostrou isso na cruz, com o Senhor Jesus. Jesus, Ele é a expressão do amor. Não há uma expressão maior do amor que Jesus Cristo. E nós sabemos que Deus nos ama. Quanto mais chegamos na cruz de Cristo, mais pessoas vemos resistindo e se afastando dela. Sabemos, irmãos, que ninguém vai carregar a cruz que Jesus carregou. Ninguém vai carregar o peso a qual Ele carregou, o castigo a qual era para ser nosso, e Ele o levou. Ninguém vai carregar isso, mas nós temos que entender que Ele também é o nosso Senhor e devemos ouvi-lo. E Ele diz, irmão, em Lucas 9:23, não precisam abrir,
ele diz assim: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Quando evangelizamos as pessoas e vemos muitas recebendo de bom grado, mas quando elas se aproximam da cruz, muitos não permanecem, ou em seus corações dizem: dura este discurso, e acabam negando a autoridade de Cristo e vivendo uma vida independente, sem o Senhor. Temos que carregar as nossas cruzes, independente da nossa situação. Sabemos que Deus também é amor. Vemos isso, que Deus é amor, que Ele é a expressão maior do amor. Sabemos que Deus nos ama. Mas a questão é: nós amamos a Deus? Nós já nos questionamos se nós amamos a Deus? E se você respondeu no seu coração que você ama a Deus, amar a Deus biblicamente, você sabe o que é? O que é amar a Deus biblicamente? Vamos abrir, irmãos, em João 14, 21 a 24, que o irmão pudesse ler para nós. (23, 24). João 14, 21 ao 24. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estas para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e nele faremos morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Esse é o amor a qual nós estamos falando aqui. Amar a Deus é obedecer. O que significa guardar, irmãos? Eu coloquei no dicionário. Guardar significa 4 coisinhas aqui: vigiar, defender, proteger e perseverar. Assim está no dicionário. Vigiar é ter atenção redobrada para defender, para que ninguém tire de você o Evangelho e os mandamentos do Senhor. Proteger é manter ele seguro em seu coração. E preservar é evitar a destruição com falsos ensinos e conservar o mandamento do Senhor. Jesus nos diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Não podemos mudar este mandamento. Temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Não podemos amar a Deus somente quando as coisas estão bem, somente quando as coisas estão boas em nossa volta. Não podemos amar mais as coisas em nossa volta do que a Deus. Porque amar a Deus também, ele faz todo o sentido da nossa existência, porque nós somos criados para glorificar, para adorar a Deus, para amar a Deus. O irmão pode abrir para mim em Lucas 10:1 e ler primeiramente Lucas 10:1, e um outro irmão, para adiantar, pode ler para a gente também João 6, 66 e 67. Um leia Lucas 10:1 e o outro leia João 6, 66 e 67. Depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, e todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. O outro versículo é João 6, 66 e 67. João 6, 66 e 67. Causa dos seus discípulos voltavam para trás e não andavam mais com ele. Perguntando a Jesus aos dois: quereis também se retirar? Depois disso, todos voltaram para trás, né? Jesus fazia muitos sinais e maravilhas, né? E havia um número de
discípulos que o seguiam, razoável, uns 70, mudando lá, mandava de 2 em 2, né? Mas até Jesus revelar a sua autoridade para que veio, que também ele era o Senhor. Aí muitos já não queriam, já o deixaram, ficaram só uns 12 e ainda ele os questionou. Então quando chegamos perto, nós corremos o risco de nós nos afastarmos. Quando chegamos perto da cruz de Cristo e vemos ali a dor, o sofrimento que também podemos passar, então muitos de nós podemos nos afastar. Nós também, irmãos, podemos nos afastar da cruz de Cristo quando deixamos a nossa vida de oração. Porque a oração, irmãos, ela é o combustível do crente. Na oração, amados, é que nós caímos a ficha, que nós sabemos que não somos nós que estamos no controle, mas que nós estamos perto daquele que está. A oração, irmão, ela é um antídoto para qualquer tipo de veneno. Dentro das Escrituras podemos ver muito bem isso, né? Nenhum homem da Bíblia era um homem sem oração. Todos eles, os grandes homens que foram usados, são homens de oração, né, irmãos? Tem uma frase que eu gosto muito, de um homem de oração. Ele não está mais aqui, ele morreu em 95. Ele era um homem de oração e chama Leonardo Hebner, morreu em 95. E ele era um homem que ele tinha umas frases até fortes, mas que eram verdadeiras. Era um homem que foi usado na sua geração, na sua época ali, e ele tinha a solução para aquelas pessoas usando a palavra de Deus, porque não há nada eu ficar falando, mas não apresentar a solução dentro da Bíblia para as pessoas. E ele fez isso. Era um homem de oração. Era forte a palavra, espero que os irmãos entendam, mas ela diz assim, nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Se o pastor não está orando, ele está brincando. Se as pessoas não estão orando, elas estão desviando. Um púlpito, ele pode até aparecer uma vitrine para algum tipo de talento, mas uma vida de oração, um quarto ali fechado, quando a palavra diz de oração, ela jamais vai precisar de exibicionismo. Nós não vamos nos exibir. Ninguém ora dizendo, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, assim. Não, sempre nós colocamos no nosso lugar. Ali é o divisor, nós sabemos quem é quem, e é na oração. Um chamado para pastor para uma igreja, para cuidar das pessoas, pode ser um chamado para, não para todos, são para alguns, né? O chamado aí para você ser líder de louvor não é para todos. Quem não sabe louvar, cantar, tocar, como vai ser? Então não é um chamado para todos, mas um chamado de oração é para todos nós. E não podemos nem chamar de chamado, porque a oração, na verdade, ela é um privilégio. Nesse tempo a qual eu estava em transição, irmãos, a procura, né, de igreja, né? Nesse tempo de transição eu visitei várias igrejas. Eu aqui não vou falar mal de igreja nenhuma, não é isso, mas é uma questão de visão mesmo, de cosmovisão. E olhando, visitando várias igrejas, isso é todas elas, pelo menos as que eu olhei, todas elas tinham a mesma dificuldade, tinham a mesma coisa triste em comum. Todas elas tinham poucas pessoas nos dias da reunião de oração, né? Todas elas eram a mesma coisa, tirando as que já nem logo tinham reunião de oração, mas todas elas infelizmente tinham isso. A gente está começando um grupo forte. Eu comecei aqui há pouco tempo, mas por pouco tempo que eu vi, eu estou vendo crescendo os números de pessoas em oração. Temos um grupo forte que praticamente está quase todo ele aqui. Hoje eu queria fazer realmente um convite especial, mas muitos faltaram, mas nós podemos fazer isso nós mesmos no individual, cada um convidando e chamando. E por que, irmãos, a nossa geração de cristãos tem dificuldade em orar? Porque nós não conseguimos ter uma vida de oração como aqueles irmãos. Será porque é muito tempo no trabalho? Será que nós temos que ter usamos muito tempo na televisão, na internet, né? O que faz nós não orarmos, né? A Bíblia nos diz, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século. Está em Efésios 6:2.
Aqui, irmão, fica para nós uma pergunta: como nós lutaremos contra potestades, contra principados, contra os inimigos das trevas, os príncipes das trevas deste século? Como nós lutaremos com todas essas coisas se nós não temos tempo para desligar a televisão, se não temos tempo para desligar a internet, o celular? Fica difícil, irmãos. Então aqui eu na verdade queria também fazer um convite aos irmãos para estar vindo nas reuniões de oração na quarta-feira, porque eu creio, irmão, que a oração, a igreja que ora é uma igreja forte. Eu creio que é uma igreja que ora, todos dentro da Bíblia e dentro da história eram homens de oração. Eu sei que está crescendo aqui, né? Eu sei que os irmãos que estão vindo na quarta-feira estão sempre vindo, e que nós podemos continuar assim, vindo firmes nas quartas-feiras. Mesmo que hoje não consegui trazer a mensagem para todos, mas que nós no individual conseguimos convidar a cada um para vir na quarta-feira e trazer mais pessoas. O pastor uma vez trouxe aqui uma mensagem rápida sobre avivamento. E avivamento, irmãos, é uma experiência, não é uma experiência, é você se dedicar mais, é você se ter a alegria de servir ao Senhor, você ter aquela alegria, você ter uma leitura constante, uma leitura mais constante, né, com o Senhor. E avivamento é transformação, mudança de vida. Se nós vemos dentro da Bíblia, você vai ver avivamento no Antigo Testamento, com os juízes, trazendo o povo de volta para os caminhos do Senhor. Nós vamos ver em Pentecostes, e nós vamos ver também na história da igreja, John Knox, nós vamos ver Jonathan Edwards, que levou também para tribos de índios e também até mesmo para as pessoas. E também vamos ver no país de Gales, irmãos, porque o avivamento ele pode ser individual, pode ser dentro da igreja, pode ser num bairro e até mesmo num país, como aconteceu em Gales, onde houve um grande avivamento, onde o país pôde experimentar, onde as Bíblias foram vendidas e não estavam para todo mundo. E o bom e interessante é que a criminalidade abaixou, os bares também fecharam muitas criminalidades, abaixou a porcentagem nunca mais vista. Tudo isso porque houve essa transformação. Mas infelizmente, irmãos, muitos de nós às vezes damos desculpa para não se aproximar mais de uma comunhão com o Senhor. Tentamos nos justificar com as nossas necessidades passageiras e tentamos nos esconder, como Adão tentou fazer, como se isso fosse possível. Mas Deus leu a nossa disposição, Deus conhece o oculto e o profundo do nosso coração. Não há nada em nós que não é totalmente conhecido por Deus. Sei que não são todos que podem estar na quarta-feira, e Deus assim sabe também, que há compromissos que não tem como, né? O último versículo ao qual nós lemos, lá de Pedro, falando de Pedro, também vai dizer um pouco disso que Deus conhece. O último versículo diz assim, ó: e Pedro lembrou que o que tinha disse a Jesus, e Pedro lembrou do que dissera a Jesus: antes que o galo cante 3 vezes, me negará. E saindo dali, chorou amargamente. Foi o último versículo que a gente viu lá no começo. Antes de acontecer todas as coisas, ele alertou a Pedro. Ele falou para Pedro: ó Pedro, você vai me negar. Você não está nesse... Pedro ali queria, né, ser submersivo, falou: você vai me negar 3 vezes. O interessante, irmãos, que encontrei é que Jesus também alertou Pedro sobre o sofrimento dele, porque o maior sofrimento de Pedro, se nós olharmos na Bíblia, foi que ele negou Jesus 3 vezes, e ele teve uma dificuldade a isso, e Jesus também falou sobre isso, falou para que ele se fortalecesse na fé. Eu queria que o irmão pudesse ler Lucas 22, 32, eu queria que esse é o último, nós vamos... Lucas 22, 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Veja que
veja que o Pedro, né, o sofrimento foi um grande aprendizado. Ele aprendeu com o perdão, com o Senhor teve com ele, por ter negado 3 vezes. Foi também um grande ensino para Pedro crescer espiritualmente, depois chegar a fortalecer os seus irmãos. Claro, depois de Pedro se converter e ser usado pelo Espírito, onde quase 3.000 almas foram convertidas. Ele aprendeu a ser perdoador com o seu mestre. Irmãos, Deus fala conosco também, como falou com Pedro? Sim, Deus fala conosco. Deus avisa nós antes das coisas que vão acontecer. Ele avisa dentro da sua palavra, dentro da revelação na Bíblia. Ele fala para nós tudo o que vai acontecer a nós, se nós aceitarmos a Jesus como nosso Senhor, e se nós não aceitarmos a Jesus como nosso Senhor. Ele vai falar em todas as coisas, se permanecer até o fim, né? Ele não é até o começo, não até o meio, mas até o fim. Ele fala todas as coisas, o que nós devemos fazer. O Senhor nos avisa. E Deus também, Ele é longânimo conosco, como foi longânimo com Pedro? Sim, o Senhor é longânimo conosco. O Senhor também é longânimo conosco, como foi com Pedro. Então, se você fugiu, ou está seguindo de longe, ou se também o negou, não importa, a oportunidade é agora, a oportunidade está para nós. Porque como Ele foi longânimo com Pedro, Ele também pode ser longânimo conosco. Ele é longânimo conosco. E nós podemos crescer espiritualmente como esses grandes homens cresceram. Nós podemos ver um avivamento como também muitos viram, e que nós podemos ser usados também, né, como Pedro foi, como muitos foram. Se não formos, irmãos, que nós continuamos firmes até o final, porque só estar no Senhor é uma graça incomparável. Quero chamar aqui o pastor, agradeço a oportunidade, que nós podemos estar nas quartas-feiras, irmão, orando, amém? Amém. Quando dizemos amém, dizemos assim seja. Assim nós aceitamos. Seja, nós nos comprometemos. E a Bíblia nos diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. Obrigado. Amém.